Bom, pessoal, vamos aí corrigir os exercícios da Matemática 2. Estamos aí na página 21 do livro 2, tá? Alguns exercícios eu vou passar bem rápido, que são mais tranquilinhos. Outros eu vou gastar um pouquinho mais de tempo e explicar com mais detalhes, tá? Então, a primeira questão, o que a gente tem que fazer é classificar esse triângulo que eu grifei aí como sendo em vermelho, tá? Como ele fala no enunciado que o ângulo de abertura, que seria no ponto A, tem 170 graus, então trata-se de um triângulo obtusângulo. Tá? E como aí do ponto A para o ponto B é o tamanho do remo e do ponto A para o ponto C é igual, então ele acaba sendo um obtusângulo isósceles. Tá? Então alternativa A e alternativa correta. Na questão número 2, a gente já fez ela no ano passado, mas vamos fazer novamente. Tá? Então o enunciado diz assim: uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo do mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. Tá? Então essa é a parte importante para a gente aí para construir as figuras. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é quanto? Então aqui a gente tem que fazer com triângulos diferentes. Tá? O que a gente vai usar? Definição de triângulo, que seria a condição de existência. Então todos os lados têm que ser independentemente menor do que a soma dos outros dois. Tá? A gente representa aí como sendo um sistema de inequações. Aí, do jeitinho que ele falou, ó, coloquei então no triângulo do desenho os três lados com as letras x, y, z. Então, como eu tenho 17 palitos, é como se eu estivesse falando que o meu perímetro, ou seja, a soma dos três lados, x mais y mais z, tem que dar 17. Tá? Como um lado sempre tem que ser 6, eu escolhi aí o triângulo, ou melhor, o lado x do triângulo como sendo esse 6. E aí, se você subtrair do 17 o valor do 6, sobra 11 para você. Então você tem que fazer uma composição dos outros dois lados como sendo 11. Tá? Então as possibilidades que existem para a gente são essas três aqui, ó. 5 e 6, 4 e 7, 3 e 8. Tá? Se você tentar fazer um do tipo 6, 2 e 9, já vê aí que não vai dar certo, porque vai fugir da definição do triângulo, onde o seu 9 ele vai ser maior do que a soma do 6 mais 2. Tá? Enquanto que aqui nas outras possibilidades a gente consegue ter sempre cada lado menor que a soma dos outros dois. Tá? Então a gente tem aqui três possibilidades, mantendo um lado como sendo 6 e os outros lados distribuídos o que estão faltando. Tá? Questão 3. Um engenheiro deseja construir 7 colunas igualmente espaçadas entre duas fixas de alturas 1,6 metros e 5,6 metros, para suportar a viga B conforme a figura. Então você tem aí, ó, menor lado 1,6, maior lado 5,6 e espalhando aí as vigas que ele chamou de C1 até C7. Aí a pergunta, ó, capciosa ela. A média aritmética entre as alturas da terceira, quarta e quinta colunas em metros será de quanto? Então, em tese, você tem que fazer a soma da C3 com a C4 e a C5. Somar e dividir por 3. Tá? Só que se você perceber bem no desenho, tá? C4, C3 e C5 são essas que eu marquei aqui, ó, em vermelho, esses três risquinhos que eu fiz aqui na minha figura. Tá? Olha o que acontece. Para a esquerda, eu tenho 3 colunas. Para a direita, eu vou ter mais 3 colunas. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O que vai acontecer é que, por ser uma linha crescente de A para B, tá? Você vai ter que a média ela vai ficar certinha, ó, em cima dessa linha verde que eu desenhei. Tá? Então, o tamanho da C4, que está exatamente no meio, o tamanho da C4 já vai ser a média, porque a C5 vai um pouco para cima, enquanto que a C3 vai o mesmo tanto para baixo. Tá? Então, quando eu faço a média, uma compensa a outra. E aí, como é que eu faço a conta? Vejo a diferença de altura que existe. Tá? Então, o desenho está fora de escala no enunciado, mas olha o que acontece. Esse lado direito tem 5,6 metros, o lado esquerdo tem 1,6. Então, a diferença que tem aqui, ó, de altura do ponto A até a altura do ponto B são 4 metros. A média vai ficar bem no meio.
2 metros para cima, 2 metros para baixo. Então, esse pontinho aqui, ó, que está bem na coluna C4, ela tem 2 metros acima dessa linha vermelha. E essa minha linha vermelha é a altura do ponto A, que é 1,6. Então, a média aqui dessas alturas que foi falado para a gente é praticamente, ou melhor, é a altura da C4, que vai ser o 1,6 mais os 2 metros que tem aqui para cima, que a gente dividiu a diferença das alturas na metade. Então, vai ser 1,6 mais 2, dando aí 3,6, tá? Próxima questão. Questão aí sobre o Teorema de Pitágoras, né? Tá? Mas também, na hora de você usar a explicação, procurar a resposta, você vai usar a definição de triângulos. Não é só pelo fato de ser um triângulo retângulo. Então, o caminho da diagonal continua sendo menor do que a soma dos outros dois lados. Então, a alternativa C, a alternativa correta. Questão 4. Considere o seguinte triângulo isósceles com um perímetro de 70 centímetros, cujo lado maior mede 50% a mais que a medida de um dos lados homólogos. Tá? O lado menor mede quanto? Então aqui acabaram perguntando já essa questão para mim, mas ela é meio capciosa. Então aqui você tem, ó, o lado A é o seu lado maior, tá? E o lado B e o lado C são os lados que você tem mesmo tamanho. Então quando ele fala o seu lado menor, às vezes dá a impressão que você tem um lado menorzinho, mas na verdade você tem dois lados que têm o mesmo tamanho e por coincidência ele é o menor eles são os lados menores, tá? E aí como é que você vai trabalhar? Os lados iguais B e C chama de x, e o lado maior, que vai ser aí esse lado A, você vai chamar aí de ou 1,5x ou 3x sobre 2, tanto faz. Tá? Aqui eu optei por trabalhar por 3x sobre 2 e resolvi fazendo o MMC. Então fazendo a continha aí, eu acabo chegando no x valendo 20. Então eu tenho aqui o lado B está valendo 20, o lado C também está valendo 20 e o lado A está valendo aqui 30, dando para vocês aí tamanho de 20 mais 20, 40, mais o 30, 70, fechando o perímetro de 70 que tem aqui. Tá? Então, alternativa C, a alternativa correta. Indo lá para frente, no próximo capítulo, sobre congruência de triângulos, começa aí na questão número 1. Ó. Em um aparelho experimental, um feixe laser emitido no ponto P reflete internamente 3 vezes e chega ao ponto Q, percorrendo o trajeto PFG-HQ. Na figura a seguir, considere que o comprimento do segmento PB é 6 cm e o de AB é de 3 cm. O polígono ABPQ é um retângulo e os ângulos de incidência e reflexão são congruentes, como se indica em cada ponto da reflexão interna. Tá? Aí a pergunta: qual a distância percorrida pelo feixe luminoso no trajeto P, F, G, H e Q? Então você quer saber qual que é esse caminho que está fazendo aí esse traçado bonitinho das reflexões. Tá? Melhor caminho aqui para não se perder. Ó. Aqui eu fiz uns traços nas seguintes situações. Ó. Aqui no ponto C, tá? Eu passei uma horizontal aqui. E aí com essa horizontal, tá? Eu sei, porque é um projeto de reflexão, de instrumento de reflexão, que os ângulos de incidência e reflexão tem que ter mesmo tamanho. Então está marcado isso aqui. Tá? E esses incidência e reflexão, perceba que eu marquei aqui em laranja, mas eu marquei como sendo um traço e um risquinho. Né? Mas por que você fez isso? Porque exatamente esse ângulo aqui, tá? Apesar de ser igual a esse de dentro por reflexão, ele tem o fato de ter uma linha paralela aqui que eu tracei sendo laranja, com o lado BP e o lado AQ como sendo linhas paralelas. Então esses ângulos que aparecem aqui embaixo, ó, que tem o arco com uma marcaçãozinha, eles acabam sendo alternos internos aqui, tanto embaixo quanto em cima. Então aparecem os ângulos que são iguais, ó. Então marquei aqui esses ângulos em laranjinha. Aí
também no ponto H, e nesse cruzamento aqui entre as duas luzes no começo, eu tracei também duas verticais. E aí aqui também, apesar de acontecer uma reflexão aqui, e essas duas linhas serem iguais por reflexão na física, o que a gente tem é paralelismo de novo. Então o lado BA é uma linha paralela com esse HF. E aí de novo eu tenho alternos internos. E aí esse aqui eu tenho, ó, nesse pontinho, o traçado com sendo dois risquinhos, aqui aparecem os dois risquinhos também. Então aqui aparece pra gente, ó, aquela semelhança aquela congruência de triângulos, aonde eu tenho, ó, dois ângulos iguais e o lado entre eles de mesmo tamanho, tá? Que eu estou tendo a correspondência como sendo essa diagonal. Por essa correspondência, eu consigo pegar o lado BP, que tem 6 centímetros, e dividir, ó, em 3 partes iguais, cada uma valendo 2. Da mesma maneira, o lado AB, que tem 3 centímetros, eu consigo quebrar aqui no meio, tá? Porque eu tenho as congruências aqui dos triângulos, e descubro aqui 1,5, 1,5, tá? Nenhum lugar do enunciado falou que essa figura aqui do meio, que esse cruzamento de luzes aqui, era um hexágono. Olha, ele era um losango. Então nenhuma delas falou pra gente. Então aqui a gente tem uma congruência que a gente vai trabalhar com a ideia dos ângulos do conceito anterior, tá? E aí eu pego só um triângulozinho desse e faço Pitágoras, tá? Fiz aqui em cima no cantinho. Então eu quero descobrir o valor da hipotenusa, tá? Sabendo aí que eu tenho 1,5 como sendo o cateto e o 2 como sendo o outro. Eu chego na hipotenusa como sendo 2,5. Tá? E aí, como tenho vários traçados e vários triângulos aqui no caminho, eu vejo do ponto P até o ponto Q quantos trechos eu tenho. E eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 traçados aqui em diagonais. Então eu pego 2,5 e multiplico por 6 e me dá 15 metros de percurso nesse trajeto aí, de P até Q, sofrendo essas reflexões. Na questão 2, uma questão que a gente já tinha feito em sala de aula em algum lugarzinho, na apostila 1, sobre o Tangram. Tá? Então aqui a gente vai fazer divisão de triângulozinhos, porque como era um quadrado, originalmente foi dividido em algumas figuras, a gente acaba dividindo elas. Tá? Então aqui eu fiz uns traçados só para ter uma representação. Então aqui todas as figuras que eu consegui criar, todos os triângulos, eles têm o mesmo tamanho. Tá? Então na contagem da figura inteira do quadrado, eu tenho aí 16 triângulos idênticos. Tá? E no paralelogramo que ele falou para a gente construir, a gente tem agora 5 triângulozinhos idênticos. Como ele quer a razão entre eles, a área de um pela área do outro, então é você fazer os 5 e dividir pelo total, que é o 16. Tá? Alternativa D, alternativa correta nessa situação. Aí temos aí questão 4. Tá? Essa eu achei uma das mais complicadinhas aí para resolver. Questão 4 diz assim, ó. No triângulo XYZ, o ponto D, no lado YZ, pertence à mediatriz do lado XZ. Se XD é a bissetriz do ângulo interno no vértice X, e se a medida do ângulo interno em Y é 105 graus, então a medida em graus do ângulo interno em Z é. Então aqui, além do enunciado ser complicado, não tem desenho. Então já começa a fazer um desenho aí desse triângulo XYZ que ele falou. Tá? Então eu fiz aqui embaixo esse YZ. E completa seguindo as informações que ele te deu. Então o que é esse ponto D? Então o ponto D, ó, ele está no lado YZ. Então, ó, YZ tem o ponto D, mas esse ponto B pertence à mediatriz do lado XZ. Então o lado XZ está aqui embaixo. Aqui tem, ó, o ângulo de 90 graus, que garante a existência da mediatriz, tá? Junto com esses dois segmentos que apareceram aqui no XZ, que tem que ter o mesmo tamanho. Então, só para lembrar, não apareceu ainda a definição para a gente, porque está no próximo capítulo, né? Do que é mediatriz, bissetriz, altura e essas definições e elementos de triângulo. Mas sofrendo aí um caso de spoiler, né? Então a gente tem mediatriz,
é uma linha que passa pelo ponto médio de um segmento e tem que ser perpendicular a esse segmento. Então tem que ter duas coisas acontecendo. Além de passar pelo ponto médio, tem que ter um 90 graus. Então aqui eu tenho a representação do 90 graus e tenho aqui, ó, lado esquerdo e lado direito de mesmo tamanho. Tá? Aí continua. Se XD é a bissetriz do ângulo interno no vértice X, aí começa. Vai fazer uma linha de X até D, e essa linha de X até D é uma bissetriz. Então esses dois ângulos aqui no vértice X tem mesmo valor. Chamei de A esses valores. Aí continua. Se a medida do ângulo interno em Y é 105 graus, então aqui tudo bem, não tem que fazer muita coisa, só botar o 105 aqui em cima. Então a medida em graus do ângulo interno em Z, ou seja, aqui embaixo, esse ângulo que eu quero descobrir. Chamei ele de alfa, botei uma interrogação aqui. Tá? Como que a gente começa a resolver? Então as informações importantes para a gente. Ó. Esse triângulo que eu grifei, tá? Na verdade, incluindo a linha da mediatriz, gera para a gente aí dois triângulos. Ó. E ó que louco que aparece agora aqui. Eu tenho esse lado aqui vertical, ó, que faz parte da bissetriz, ou da mediatriz, ele é um lado comum ao triângulo da esquerda ao triângulo da direita. Então essa linha aqui, ó, é como se eu estivesse falando assim, ó, o triângulo da esquerda tem um cateto de 3 centímetros e o triângulo da direita tem um cateto que vale também 3 centímetros. Tá? Tem um ângulo de 90 graus aqui, devido à definição de mediatriz, e aqui também da mediatriz, 90 com 90, um em cada lado da linha reta, e aí um em cada triângulo. O triângulo da esquerda tem o 90 graus, o triângulo da direita tem o 90 graus. E para fechar, ó, aqui embaixo, esse trecho aqui, horizontal, é o mesmo tamanho desse outro trecho aqui horizontal. Então eu tenho aqui uma situação de congruência de triângulos do tipo lado, ângulo, lado. Porque eu tenho aqui, ó, dois lados iguais nos dois triângulos e o ângulo também sendo iguais. Então, que consequência que eu tenho aqui? Sendo aqui, ó, congruência lado, ângulo, lado, significa então que esse ângulo A que está aqui, ó, ele também está aqui. Então, esse alfa que está aqui do lado direito, ele vale A também. E aí fechou o nosso problema. Eu quero descobrir quanto vale o ângulo em Z, que é o A. E aí se eu pegar o triângulo grande agora, eu tenho aí 105, aqui eu tenho 2A e aqui eu tenho A. Somo tudo, aí pegando o triângulo maior, dando 180. Então eu tenho 105 somado com 3A, dando 180. Resolvendo aí, eu chego no meu A valendo 25 graus. Tá? Então essa é a questãozinha que eu achei mais complicada, porque se você tentar colocar mais variável, tentar procurar ângulo externo, fazer sistema de equações, vai ter uma hora que você não achar mais nenhuma relação. O que você tem que relacionar mesmo aqui é que esses dois triângulos que apareceram dentro da minha figura têm caso de congruência lado, ângulo, lado. Tá? E aí a gente chega no finalzinho aí desses exercícios. Tá? Ainda tem para vocês terminarem aí a tarefa proposta online. Tá? E aí qualquer coisa podem tirar dúvida comigo. Tá? Um abração, gente.